Pessoal, então vamos lá. Modo manual nas câmeras dos celulares, dos smartphones. É bem útil para quando você tem tempo, tá, galera? Faz um tempo que eu queria fazer esse vídeo, mas acaba que não dá tempo e eu não tava com um saco nem muita paciência para ficar editando. Falei, vou fazer ao vivo. Dá para trocar ideia e dá para ter uma noção básica. Modo manual não é para usar sempre porque se você quer sacar o celular numa hora para outra e fazer uma foto, modo manual não funciona, não é nessa hora que você vai fazer. Tá? Você viu um negócio, quer fotografar na hora, tá passando de carro, tá um negócio acontecendo na hora, não vai usar o modo manual. O modo manual é para você usar quando você tem tempo para pensar. Depois que você estiver muito craque, talvez depois que você entrou no modo manual, uns 30 segundos você consiga configurar aí. Mas geralmente até você pensar, ver como que está a luz, pode ser que demore 1 minuto ou mais. Então, modo manual não é para toda hora. É para usar quando você tem tempo de pensar e para certas situações. Certas situações é melhor, para certas situações não. Vamos lá. Câmera de smartphone. A fotografia se divide assim em 3 coisas que influenciam na luz diretamente, as 3, e que você precisa dominar para fazer as fotos no modo manual. Número 1, não precisa ser número 1, vou enumerar do meu jeito aqui. ISO. ISO, o que é o ISO? Pô, Rodrigo, você vai entrar lá no modo manual do seu celular, ou se não baixou o aplicativo, aí você vai ver lá ISO. ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Sensibilidade digital, ela pode ser aumentada, depende do sensor aí de 50 até 3200, geralmente nos celulares. Mas você pode encontrar celular que só vai até 800, celular que só vai até 1600, então de 50 para cima. O normal seria ISO 100. O que influencia o ISO? Você já fez aquela foto no escuro, no modo automático, que você ficou toda tremida porque faltou velocidade, que eu vou explicar depois o que é, e ficou toda cheia de grão. A foto não tem nitidez nenhuma, tá toda cheia de grão. É que o ISO estava muito alto. E a câmera fotográfica do smartphone não tem um ISO sensacional, porque o tamanho do sensor é muito pequeno. É muito menor do que o sensor de uma câmera. Mesmo que for uma câmera menorzinha dessas compactas, às vezes o sensor é maior na câmera. Então, porque o celular tem a espessura muito fina, não dá para você colocar um sensor grande lá. Então, ISO é a capacidade que o sensor tem de aumentar a luz digitalmente. Então, se você usar muito ISO alto, você vai ter granulação, a imagem vai perder detalhe. Então, é sempre bom usar o ISO no mínimo que der. Tá? É lógico que você não vai usar um ISO 100 sempre, você vai ter que se adaptar, vai ter que ir vendo onde é que dá para usar o ISO 100. Então, um é ISO. Número 2, velocidade do obturador. Velocidade do obturador é o seguinte, a câmera fecha e abre uma cortina para fazer a foto. Tá? Então ela deixa entrar luz por um tempo e fecha. Essa é a velocidade do obturador. Tá? Você vai ver ela sempre numerada por 1 barra alguma coisa. 1 barra 200, 1 barra 400, essa variação. 1 barra 1000, 1 barra 4000, essa é a velocidade do obturador que você vai ver aí na sua câmera fotográfica manual do seu smartphone. O que influencia a velocidade? Você vai fazer uma foto, de repente está assistindo uma Fórmula 1 e o carro passa muito rápido lá, você está ali na beirada e o carro passa rápido pra caramba. Se tiver um dia ensolarado, bastante sol, pô, você não vai precisar fazer quase nada, pode fotografar lá no modo automático que vai sair uma foto perfeita. Por quê? Vai ter bastante sol, a câmera automaticamente vai entender que ela vai precisar do ISO menor e vai automaticamente jogar uma velocidade provavelmente para cima de 1000, porque tem muita luz. Então, com velocidade para cima de 1000, você vai congelar o carro lá. O carro vai ficar paradinho e não vai ficar borrado. Então, isso é a velocidade do obturador. Você baixa a velocidade do obturador para quê? Quanto menor a velocidade do obturador, exemplo, 1/30, 1/10, mais luz vai entrar. Trabalhando junto com o ISO, você vai ter a exposição da imagem. Então, mais luz entrou mais luz, a tua foto vai estar bem iluminada, ou super exposta. Super exposta é quando tem muita luz entrando, né? Ou underexposed, que a gente fala, né? Ou subexposta, que vai ter pouca luz entrando. Quando você vai se deparar com isso, quando você estiver no modo manual, tá, galera? Então você vai aprender a mexer nisso. Exemplo, quando você quer fazer aquelas fotos de panning. Panning chama quando você tem um carro, uma bicicleta passando e você quer deixar um rastro. Você quer que a paisagem de fundo, por exemplo, fique parada, vai estar estagnada, é lógico que você vai estar parado. Ou ao contrário, o panning é o seguinte,
tem uma bicicleta passando, então você acompanha o cara numa velocidade razoavelmente baixa, tipo 1/30, né? E o fundo vai ficar todo corrido. E a bicicleta vai estar em foco se você acertar certinho. Isso é o panning, dá para fazer um panning com velocidade baixa. Se for um dia muito ensolarado, com a câmera do celular, provavelmente você não consiga, porque o ISO já vai estar no mínimo e a velocidade vai ter que estar alta para a foto não ficar muito clara. Então, talvez você precise de alguma coisa para cobrir, ou se o dia estiver nublado, vai ficar mais fácil de você fazer. Se é uma câmera profissional, você usa um filtro ali, usa uma abertura maior. O celular é a terceira coisa que eu vou falar, abertura. Celulares têm abertura de f2.2, de 1.8, de 1.7, né? Acho que o mínimo é 1.7 que eu vi no S7. iPhone, por exemplo, é 1.8. A abertura é o seguinte, a lente, imagina a lente é isso aqui. Na câmera digital fotográfica profissional, em algumas outras, a lente faz isso, ela fecha e abre. Quando ela abre, isso é uma abertura grande entra mais luz. No smartphone, a abertura é fixa, não tem a capacidade de fechar ou diminuir. Então, no smartphone você vai trabalhar com duas coisas, ISO e velocidade do obturador. A abertura é fixa, certo? O f-stop aí, que é o número, é fixo. Quando estiver entrando bastante luz, um f1.8 é bastante luz. Mas como uma câmera do smartphone tem um sensor pequeno, não é tanta luz assim que vai entrar, que ele vai absorver. Então, uma abertura grande tem um número baixo, é ao contrário. O f1.8 tem uma abertura grande, 1.4 é uma abertura grande. f5.6 é mais fechada. f22 vai ser pouca luz, vai ser um buraquinho assim que está na lente passando luz. Porém, no smartphone não muda. A abertura do smartphone é fixa, tá? Lógico, pela construção, pelo tamanho, não tem mudança, a abertura é fixa. Você vai trabalhar então com ISO e com velocidade do obturador. Essas são as três coisas básicas para fotografia, com câmera fotográfica ou a câmera do smartphone, que não deixa de ser uma câmera fotográfica. Sabendo mexer nessas três coisas, você vai conseguir fazer fotos no modo manual. Depois eu vou pegar a câmera e vou filmar a tela aqui do meu Moto Z para vocês terem ideia do que fazendo e como fazer. Eu vou dar um exemplo agora. Exemplo, você está aí no fim de semana fotografando crianças, seus filhos no parque e tal, está um dia ensolarado. Você quer fazer foto das crianças correndo, brincando, não vai ter problema nenhum. Você nem vai precisar acionar o modo manual, porque a câmera vai estar com a velocidade alta automaticamente, porque tem muita luz entrando. Quando que você vai precisar do modo manual? Quando você tiver com pouca luz. Está em casa, tem pouca luz, não quer usar o ISO alto. O ISO alto vai granular a foto. Você colocar no automático, ele vai granular a foto. Exemplo, um lugar que tem pouca luz, ele já vai tacar o ISO alto e vai baixar muito a velocidade do obturador. Com a velocidade baixa do obturador, se for para baixo, depende da estabilização, tendo estabilização ótica ou não, o smartphone, alguns você vai, se tiver a mão firme, você vai conseguir fazer fotos com 1/10. Você vai ver o que é daqui a pouco no celular. Você vai conseguir fazer fotos com 1/10, provavelmente. Então, a velocidade do obturador é muito importante para você fazer fotos no manual quando você tem uma qualidade de luz que não é tão assim a favor a você. Então você vai baixar a velocidade do obturador para 1/10, por exemplo, e vai deixar o ISO ali onde você sabe que não vai granular muito. Então você trabalha depois, fixou o ISO, por exemplo, o ISO em 800, que é o máximo que dá para você setar. Exemplo, tá? O máximo assim, a câmera do Moto Z vai até 3.200. Mas se eu colocar 3.200, eu achei que vai ficar horrível. Só que aumentando o ISO, você vai poder aumentar um pouco a velocidade do obturador. Se você tem a mão tremida, a foto não vai ficar tremida. Tá? Você baixando a velocidade do ISO, baixando o número do ISO, você vai ter que trabalhar uma velocidade menor para compensar isso. Tá? Então, por exemplo, uma foto posada. Você quer fazer uma foto posada numa balada. Não tem luz artificial. O flash é uma pedida, mas se você quiser fazer sem flash, por exemplo, você vai fazer o seguinte: como é foto de pessoas paradas, ninguém vai se mexer, todo mundo vai ficar ali assim, ó, parado para a foto. Baixa a velocidade do obturador para onde der. Geralmente 1/30 é seguro, mas depende, o celular consegue fazer para baixo, 1/10. E aí você faz o quê? Controla no ISO, ou pode fazer antes, controla no ISO, ISO 400, ISO 800. Geralmente vai estar um ISO 800, pelo menos, numa balada, num ambiente escuro. Para quê?
você conseguir fazer a foto no manual e não sair foto tremida. Geralmente você faz foto à noite dentro de casa ou numa praça escura, num lugar na rua. Você pode notar que sempre fica uma foto bosta, se não tiver muita luz. Você usando o modo manual, dá para você corrigir isso. Regula lá no ISO, regula na velocidade do obturador. Achou? O bom do celular é que você consegue ver sempre a exposição como está. Nas câmeras DSLRs, nas câmeras mirrorless, você já consegue ver isso, né? Nas mirrorless você consegue ver isso aí, a exposição na hora. No celular também dá, nas câmeras DSLR não, a não ser que você usar o Live View. Você não vai conseguir ver essa exposição na hora. Então você vai ter que ficar pensando. No celular dá, você vai mexendo no ISO, você vai ver que a tela vai clareando ou vai escurecendo. Mexeu na velocidade do obturador, a tela vai clareando ou vai escurecendo. É isso aí, você vai ter que pensar em fotografias. Pensa num negócio. Você está fotografando alguém andando muito rápido, um carro, alguém correndo, a velocidade do obturador, que você vai ver que ali é marcada por 1 barra alguma coisa, não vai poder ser menos de 1 barra 200. E aí você vai ter que controlar no ISO. Se for durante o dia ou num ambiente sombreado, você vai dar para fazer isso de boa, porque vai ter luz suficiente para isso. Deu para entender que situação você tem que pensar para poder fazer fotos no modo manual? Tá? Você vai fazer foto, por exemplo, de uma plantinha de perto, você vai usar o modo macro da câmera ou usar lá no foco manual. Você vai ajustando para poder fazer uma foto de perto. Você quer fazer um desfoque de alguma coisa no fundo, você vai usar o modo pontual. Você vai clicar na onde você quer focar, ele vai fazer duas coisas, focar e medir a luz. Outra coisa é a medição de luz. Fazer foto, por exemplo, contra o sol. Você tem um puta pôr do sol, né? Aí você quer fazer aquela foto belezinha. O sol tá lá atrás, você e a namorada, você e a esposa, você e os amigos, pega o celular aqui na câmera de selfie e vai tirar uma foto contra o sol. Vai ficar tudo preto. A câmera vai fazer exposição para o sol lá atrás. Você entendeu? Você vai estar escuro. Você vai ter que usar um flash, mesmo assim, a luz do flash do celular não vai ser... você não vai conseguir luz suficiente para te iluminar. Entendeu? Depende do celular, se ele tiver um controle manual, dá para você fazer isso. Se não, eles têm uma barrinha que você segura e vai aumentando. O sol vai ficar estourado lá atrás nesse caso. Não vai ter jeito. Você não consegue fazer uma exposição correta de uma coisa muito clara e algo muito mais no escuro. Então, se você iluminar você perfeitamente, o fundo vai ficar estourado. O sol, você não vai ver ele, você vai ver um clarão lá atrás. Entendeu? A não ser que você tiver um flash muito bom ou usar a câmera de muito perto no seu rosto com o flash ligado, seja flash de tela, que vai ser muito fraco, ou no caso do Moto Z aqui que tem flash, você põe mais perto e vai conseguir se iluminar. Isso é o básico, tá, galera? Vou olhar aqui no que eu anotei para não esquecer. A gente já falou de ISO, velocidade do obturador e abertura que é fixa nos celulares. WB, você vai ver que eu vou mostrar na câmera depois. White Balance, WB é White Balance, é o balanço de branco. Geralmente quando você está fazendo fotos noturnas na rua à noite, ele tende a amarelar. Os smartphones e as câmeras profissionais também. Tende a amarelar a foto quando está no automático. Então você vai usar o WB, que é o balanço de branco, para poder equalizar isso. Você vai mexer lá, você não precisa saber de Kelvin. Tá? Kelvin é o seguinte, quanto menor o número, mais azulada a foto. Quanto maior o número, mais amarelada a foto. Tá? Você pode usar o Kelvin, mas não precisa. Você vai regulando no WB, que é o balanço de branco. Se ela está mais azulada e mais amarelada, equaliza para ficar uma foto legal. Aí você vai usar depois o ISO e depois o obturador juntos para equalizar a exposição correta que você quer. Quer fazer fotos na rua perfeitas com a câmera fazendo fotos quase tão boas quanto uma câmera profissional? Leva um tripézinho, compra um adaptadorzinho daqueles de rua, coloca um tripézinho no tripé, seta a velocidade do obturador baixa. Se for uma foto posada, você pode colocar 1/5 até, coloca ela lá, ajusta o ISO vai ficar baixo, porque você vai estar com a velocidade muito baixa, talvez você trabalhe aí com ISO 400, né, à noite, e vai fazer uma foto que não vai granular, porque o ISO de smartphone passou de 800, vai granular pra caramba. Granular vai ficar feio, perde detalhe. Então leva um tripézinho e consegue fazer essas fotos. Estou falando aqui, depois eu vou ver se tem pergunta aqui pertinente, coisa que eu não tenha falado. Medição de luz. A medição de luz que eu acabei de falar agora há pouco, a medição de luz ela pode ser pontual, matricial ou ponderada. Matricial ela pega o quadro todo, pega tudo que está ali naquela tela e vai medir
Se tiver coisa muito escura no fundo, provavelmente se você tiver na foto, vai ficar muito claro. Entendeu? Essa é a medição matricial. A pontual ela vai pegar uma porção do meio, assim, ó, para fazer a medição de luz. Só luz, tá, gente? Medição de luz, o quanto ela acha que vai entrar. Isso é no modo automático. Se você tiver no modo manual, você esquece a medição de luz, tá? Esquece, você vai ver na tela. Você vai estar vendo na tela, você esquece essa medição de luz. Megapixels e tamanhos dos pixels quando você for comprar um smartphone. Vai comprar um smartphone? Vai investir numa câmera boa, num celular caro? Pode ser o mais barato, o intermediário. Dá uma olhadinha lá, pelo menos no GSM Arena. Vai nas especificações da câmera, dá uma olhada em quantos megapixels ela tem e tal. Já vou adiantar uma coisa que vocês devem ter ficado sabendo já nos últimos anos. O que acontece? Ups, acho que parou lá, mas eu vou continuar a gravação aqui. E vou postar direto depois então. Vou continuar. Estava ao vivo e não estou mais então. Megapixels. Você acha que está, por exemplo, com uma câmera fodástica com 21 megapixels. Sempre que você vê uma câmera com uma alta quantidade de megapixels, você pode ter certeza que ela não é boa em baixa luminosidade. Então, uma câmera, quanto maior o número de megapixels, menor a qualidade dela para pouca luz. Você vai ter uma qualidade maior para você fazer um crop. Um crop é um corte, para você fazer um zoom. Né? Uma câmera de 21 vai ser melhor do que uma de 12 para você fazer um crop. Quero cortar aquela porção da foto. Você vai ficar com boa qualidade ainda. Se é uma câmera de 12, a qualidade vai ser menor. Só que quando a câmera tem uma redução de megapixels, ela tem uma capacidade maior de luz, porque dá para o fabricante colocar um pixel maior dentro desse sensor. Entendeu? Então, um pixel maior é mais uma coisa para te ajudar na qualidade de imagem. Vai entrar mais luz. Quando você vê uma câmera com muito alta, com a quantidade alta de pixels, 21 por exemplo, né? Já tinha câmeras, acho que eu vi de 40, né? Câmera de celular, eu estou falando. De smartphone eu mesmo já tive a Canon 5DS com 50 megapixels e tive a A7R Mark II com 42 megapixels. Mas é isso então. Dê preferência para câmeras com a quantidade de pixel menor, porém, isso não quer dizer que ela tenha uma qualidade melhor em baixa luminosidade. Entra no site, faz uma pesquisa, procura, vê se ela tem um pixel grande. Um pixel legal é a partir de 1.4 microns. Entra, pesquisa e vê lá se ela tem um pixel de 1.4, 1.5, 1.55, acho que foi a melhor que eu já vi. Acho que o Nexus 6P, mais alguns dispositivos, tem pixels de 1.55. Isso é uma outra coisa que dá qualidade nas fotos. RAW. Tem aplicativos que te permitem fazer essa gravação das fotos em RAW. E tem câmeras que já vêm com smartphones que já salvam em RAW. Se eu não me engano, o iPhone 7 Plus faz já em RAW. E alguns outros dispositivos, o Galaxy S7 também dá para fazer em RAW, se eu não me engano. O que é o RAW? Antigamente a gente tinha o filme, né? A gente tinha o filme, e o filme, depois que você fazia a foto, ia para um laboratório, e o laboratorista fazia a revelação, e lá ele deixava mais ou menos tempo naquelas combinações de líquidos, as imagens, para ficar numa exposição legal. Agora não, você pega, faz uma foto em RAW, ela não é processada dentro do smartphone, por exemplo, ou na câmera profissional. Ela não vai gerar o JPEG, ela vai fazer aquele formato em RAW, salvar mais quantidade de dados, e aí você pode editar com mais liberdade esse arquivo, regulando balanço de branco muito melhor, né, que o JPEG, regulando sombras, regulando exposição. Então o RAW é uma qualidade melhor. Quando você puder fotografar em RAW e quiser uma qualidade melhor, fotografe em RAW. Eu escrevi mais umas coisas aqui embaixo para quando usar o modo manual, eu já disse, com pouca luz, e tentar usar sempre ISO baixo, o mais baixo possível. Quando não for possível, pelo amor de Deus, faça a foto. É melhor você ter uma foto do que não ter. E outra coisa, não é para usar o modo manual numa hora que você quer pegar uma foto assim, ó, do nada. É melhor você ter uma foto que não ter. Então pega, saca a câmera e faz no modo automático. Esquece o manual nessa hora. Objeto muito rápido, eu já falei, quando tiver um objeto muito rápido, você tem que dar prioridade para fazer as fotos com velocidade acima de 1/200, 1/200, 300, 500. Se for uma foto contra o sol, você vai ter que usar uma velocidade muito alta, provavelmente acima de 1/4000.
Aqui, ó, outra qualidade das câmeras. Foco por contraste. Que acontece? A maioria das câmeras tem o foco por fase ou o foco por contraste, tá? Então, cara, quando falta contraste, falta luz principalmente, né? Que vai também reduzir o contraste na imagem, ela vai ter dificuldades em focar. Vai ter dificuldade em focar. Quando é um smartphone que nem o Moto Z, que tem aqui foco a laser, você vai fazer foco com uma facilidade maior para objetos próximos. Objetos próximos. Objetos com uma distância grande, você vai ter dificuldade de fazer com câmera com foco a laser. Ele vai ficar indo e vindo, vai ter dificuldades. Nesse caso, a câmera, por exemplo, do Galaxy S7 e S7 Edge é uma inovação muito grande para smartphone. Ela tem uma câmera que tem dual pixel. Então, cada pixel também é capaz de fazer a focagem. Ela foca muito rápido, instantânea, melhor que qualquer câmera com foco a laser, tá? Principalmente para coisas distantes. Próximas ela é muito boa também, mas cara, é quase que imbatível essa câmera hoje em foco. Foca muito rápido em vídeo ou em foto, tá? Outra coisa é você saber escolher a câmera com base se ela tem iOS ou OIS, né, estabilização ótica de imagem, que é uma estabilização na lente, tá? Não uma estabilização que é feita digitalmente, que pode cortar a imagem para poder estar estabilizando. Galera, mais ou menos é isso que eu tinha para dizer, tá? Eu vou mostrar agora a câmera do meu smartphone que eu estou atualmente. Você vai ter câmeras diferentes aí, você vai ter qualidade diferente, você vai ter vários tipos de smartphones com uma tela diferente. Mas aqui dá para você ter base do que tá? E aí você pode baixar o aplicativo que eu vou falar também. Vou colocar a câmera agora aqui na mesa e vou filmar para vocês verem a tela e terem noção do que eu estou falando. Vamos lá. Galera, estamos aqui então agora com a câmera do Moto Z, tá? Essa é a câmera do Moto Z e eu vou aqui entrar no modo manual para vocês terem ideia do que foi falado até aqui, até agora. Câmera do Moto Z, você entra aqui, tá? Deixa a câmera tentar fazer a exposição correta e você vai aqui, você acessou o modo manual. Deixa eu ver se eu consigo aqui, vocês estão vendo perfeitamente. Modo manual. Aqui em cima a gente tem o modo auto aqui, se você clicar, é o modo de foco automático, tá? Ou macro. Essa florzinha quando você vê é sempre o macro, tá vendo que o teclado está focado. E você vai para cá, focar no infinito quando estiver lá, ou rodando para cá e achando o foco manualmente. Então esse é o foco, tá? Esse é o botãozinho de foco. O WB que a gente está vendo aqui, que eu falei que é o balanço de branco, você vai usar para quê? Achar um balanço de branco, as cores ideais na cena, ó. Se eu for para cá, ficou tudo muito amarelo já. E aqui você vai vendo que ele vai ficando azulado. Então você acha o balanço de branco que você quiser. Quando você quiser. Você pode utilizar cada um deles aqui quando você quiser. Não precisa utilizar sempre. Eu posso, por exemplo, usar o balanço de branco no automático quando a situação for boa para isso, tá? Aqui, ó, a velocidade do obturador é isso aqui, galera. Então isso é o obturador, tá vendo 1/2 ali em cima, ó, eu posso girando e ela tá aqui agora 1/125, tá vendo? Ela vai subindo. Essa câmera aqui vai até muito 1/2, que é a menor, e tá indo até 1/6000. Tá vendo 1/6000 como ficou muito ruim a imagem, toda granulada, porque o ISO tá no automático. O ISO no automático, o que ele fez? Jogou o ISO lá para 3200, que é o máximo dessa câmera. Então, a gente regula aqui para uma velocidade aceitável, certo? E vai aqui no ISO, por exemplo, eu posso usar o ISO em ISO 100, tá? Eu tá aqui em ISO 100. Então, eu posso vir aqui na velocidade do obturador e ver que está em 1/15. Não sei se está dando para vocês verem. Está 1/15. Se eu aumentar demais essa velocidade, vai escurecer. Ficou tudo preto, porque meu ISO está fixo, está em 100. Um ISO 100 é para fazer fotos durante o dia, tá? Ou se você colocar um tripé, como eu disse, num lugar e deixar a câmera muito bem parada, ou tiver a câmera muito firme, ou apoiar a câmera em algum lugar. Então, velocidade do obturador você vai usar de acordo com a velocidade do objeto que você quer fotografar. Se for alguém parado, pode usar de 1/30 para baixo, 1/30, 1/10, 1/5 em tripé, vai até 1/2 essa câmera aqui, tá vendo? Ficou muito claro, porque você tem que regular até você achar a exposição correta, tá? Aqui tá escuro, tá? ISO, galera,
Esse vai até 3.200. Eu vou pôr em 3.200 aqui para vocês verem a qualidade como fica ruim. 3.200, aumentei um pouco a velocidade. Ó, tá horrível. Ó esses grãos, esses são os grãos que eu falei. Então você tem que equalizar. Não vai chegar no ISO 3200. Seta aqui em 800 no máximo. Pode variar isso de câmera para câmera. E vai na velocidade do obturador. E na velocidade do obturador você resolve o que você quer fazer. Velocidade alta para fotografar coisas em movimento. Movimento muito rápido. Se for pessoas andando, você não precisa passar de 1/100. Você entendeu? Pode fotografar em 1/100 e resolve o resto aqui no ISO, tá? Tem um outro botão aqui que é a compensação de exposição, tá? Compensação de exposição só vai funcionar se você tiver com os outros aqui no manual, um deles no manual. Por exemplo, você tem que colocar pelo menos o ISO no automático, desculpa. Colocar pelo menos o ISO no automático para poder usar a compensação de exposição. Aí a compensação de exposição vai mudar o ISO sozinha. Então você compensa a luz sem precisar pensar em números. Tá? Ou você pode fazer o contrário, seta o ISO num valor e deixa a velocidade do obturador no automático, tá? Velocidade do obturador no automático, e aqui no automático você vai em compensação de exposição e compensa a exposição sem precisar ficar pensando nos outros valores. Deu para entender a ideia básica do modo manual? O modo manual é feito específico para certas situações. Coisas com baixa velocidade, quando você quer brincar com a câmera, obter efeitos, né? Ou uma qualidade melhor de imagem usando um ISO baixo. Então você seta o ISO no mais baixo que dá, depende da situação, e regula na velocidade do obturador. Se tiver a mão firme, galera, pode fotografar em 1/10. Consegue se fotografar em 1/10 quem tem a mão firme. Não tem a mão firme, coloca num tripézinho. Coloca um tripé, deixa a velocidade do obturador baixa o suficiente, está com dificuldade de foco, baixa o suficiente para poder você fazer a foto. Tá ok, galera? Eu acho que era isso que eu tinha que passar. Se eu esqueci, por favor, deixe nos comentários. Esse era um vídeo ao vivo, deu erro na transmissão, então eu vou usar a gravação aqui para poder estar finalizando. Infelizmente, então, não deu para responder as perguntas de vocês, mas esse vídeo vai ser postado de qualquer maneira hoje ainda. Alguma outra dúvida, galera? Deixem as perguntas nos comentários que eu respondo assim que puder, como eu disse, tá bom? Se gostou do vídeo, galera, dá um joinha aí, se inscreve no canal que fortalece a gente. Um abraço, valeu, até a próxima.